Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira. Falaremos hoje sobre Divisional Round, pelo menos os dois primeiros jogos do Divisional Round, começando com Houston Texans e Baltimore Ravens, um jogo aí que até o intervalo parecia que ia dar muito equilíbrio nessa partida. Foi para o intervalo empatado, 10-10. Ataques não estavam conseguindo desenvolver muita coisa. A pontuação aí dos Texans, inclusive, veio pelo Special Teams. Defesa se sobressaindo. E aí chegou o intervalo e o Lamar virou o Lamar MVP que a gente conhece da temporada de 2023. Voltou pro segundo tempo. Teve 3 drives seguidos aí com um touchdown. E aí o jogo ficou completamente aí na mão dos Ravens, tá? Os Ravens conseguiram voltar bem aí para o intervalo de um jogo que os Texans colocaram muita blitz nesse jogo. Foi o jogo que o Lamar mais sofreu blitz da carreira dele. 75% dos dropbacks aí os Texans mandaram blitz, né? E o Lamar conseguiu se adaptar muito bem no segundo tempo. Eu acho que essa talvez tenha sido uma conversa ali no intervalo, porque isso estava acontecendo no primeiro tempo. E os Ravens não estavam conseguindo se adaptar. Eu acho que deve ter tido alguma coisa ali no intervalo, ou ajustaram, ou foram os gritos do Lamar aí, né? Porque falou bastante aí sobre um discurso que o Lamar teve no intervalo. Mas fato é que no segundo tempo as coisas se acertaram muito bem aí pros Ravens. Detalhe aqui e o ponto especial desse jogo, eu acho que foi a defesa do Mike Macdonald, defesa dos Ravens em cima dos Texans. Se falava muito aí qual que era a melhor defesa da temporada, se eram os Browns, se eram os Ravens. E por muito tempo eu achava que a defesa dos Browns tinha sido melhor, né? Mas os Texans conseguiram dissecar essa defesa dos Browns, e contra os Ravens não conseguiram achar nada. CJ Stroud teve um jogo ruim, né, estatisticamente falando, e o Mike Macdonald conseguiu parar muito bem esse jogo aéreo e o jogo terrestre. Chegou a ter um momento ali que o Devin Singletary ele tinha tido mais carregadas para jardas negativas, para jogadas negativas, do que para positivas. Terminou o jogo não muito bem estatisticamente falando, e a mais longa dele foi de 7 jardas. Então realmente aí os Texans não conseguiram encontrar nada ofensivamente que permitiu colocá-los no jogo durante o segundo tempo. O primeiro tempo deu certo porque ofensivamente os Ravens também não estavam conseguindo produzir. Assim que isso mudou, os Texans realmente não foram páreo aí para os Ravens. Mas não fique triste, torcedor dos Texans. Nós temos pontos positivos, muitos pontos positivos para esse time. E pensando no futuro, tem a primeira rodada, né? Que é a primeira rodada dos Browns. Então tem a pick 23 aí para Houston. Tem 71 milhões de cap aberto aí para essa off-season. Então vai poder melhorar bastante o time. Mas não fiquem achando que tá, agora tá tranquilo, é só arrumar uma peça aqui e ali. Tem que constantemente melhorar bastante, assim como vocês melhoraram nos últimos 2 anos. Porque a gente já teve alguns casos, inclusive com os Texans, de times que pareciam que estavam no caminho certo, e aí no ano que poderia virar tudo isso para realmente virar um contender mais forte, acabaram errando escolhas de draft, acabaram renovando contratos que não deveriam, erraram na free agents. Então acho que o caminho tem que continuar para dar esse passo a mais aí e virar um contender de fato para Super Bowl. Mas o caminho tá aí. Mas não fiquem arrogantes, não fiquem... mantenha a humildade, porque precisa acertar algumas coisas ainda, tá? Próximo jogo, Packers e 49ers. Esse jogo que foi surpresa para muita gente, inclusive para mim. Não esperava que os Packers... aliás, surpresa para mim nos playoffs inteiros, né? Não esperava que os Packers fossem jogar tão bem.
por boa parte do tempo. Eu acho que estatisticamente falando, quando a gente olha um jogo como esse e as oportunidades que os dois times tiveram de capitalizar em turnover, 85% das vezes os Packers venceriam esse jogo. Então talvez por isso o torcedor dos Packers esteja tão magoado hoje, porque foi uma partida aí com 2 interceptações dropadas pelos Packers, inclusive uma que eu acho que seria pick six, né? A primeira ali no primeiro drive do Darnell Savage, já iria abrir aí 10-0, o jogo ficaria mais complicado para São Francisco. Então vai doer um pouquinho essa partida aqui, essa derrota para os Packers, principalmente quando a gente lembra aí, né, desse histórico recente entre São Francisco e Green Bay. Mas também é um time que está numa situação muito parecida com os Texans, tem um futuro brilhante pela frente, precisa corrigir, né, alguns problemas, principalmente ali da defesa, apesar da defesa ter ido muito bem nos playoffs, mas tem algumas peças ali que podem ser melhoradas. Ponto positivo é que tem todas as escolhas originais dos Packers mesmo. Além disso, tem 2 segundas rodadas, 2 terceiras, 2 sextas e 2 sétimas. Então, bastante draft capital aí para brincar para esse próximo draft. Cap space não tem muita coisa, né? Inclusive está negativo nesse momento, mas é fácil de sair dessa situação. Mas o draft capital é bastante alto aí para os Packers e devem melhorar bastante nessa off-season também. Voltando um pouquinho para o jogo, o Brock Purdy talvez a gente tenha achado a criptonita do Purdy aí, né? Que é a chuva. Porque mais um jogo aí com chuva que o Purdy não jogou bem, 53% dos passes completos apenas, não conseguiu gerenciar bem o jogo, mas teve um ótimo último drive. Mas é engraçado porque se questionava muito do como que ele vai performar quando ele estiver atrás do placar, e aqui foi a situação que eu acho que ele saiu grande desse último drive, porque completou 6 de 7 passes, alguns ajustes na linha de scrimmage para o jogo terrestre. Então, muito ponto positivo aqui para o Bird no drive final. E aí teve a diferença que eu falei, da diferença entre o jogo, foi o Jordan Love no drive final, lançando uma interceptação que não era para ele ter lançado, inclusive muito parecida com o do Brett Favre. E aí você teve 2 interceptações na conta do Love, que talvez eram interceptações mais difíceis de serem dropadas, como foi a última, ou uma interceptação que ele acabou tendo um pouquinho mais de azar, como foi a primeira. E aí a gente teve o Brock Purdy com sorte dos dois lados, né? Lançou 2 que eram para ter sido interceptadas, foram dropadas. E aí foi a diferença desse jogo. Também a diferença do erro do field goal aí do Carson, um erro de 41 jardas, não pode errar, né? Kicker novato é bom no dos outros lá, deixa desenvolver e depois você pega esse cara, alguma coisa desse sentido, porque kicker novato sempre causa alguns problemas em sua primeira temporada. Mas é isso. Jogaço. Eu acho que teremos mais partidas aqui entre Jordan Love e Brock Purdy nos playoffs futuros. E o Jordan Love certamente é um quarterback aí que veremos bastante nos playoffs. Então, primeira temporada como titular muito positiva para os Packers. O torcedor não tem que estar magoado pela temporada. É lógico que vai doer ainda, principalmente esse jogo, porque poderia ter vencido. Mas é isso. São Francisco hoje é um time melhor, mas que não foi melhor em campo. E acabou vencendo às vezes. Isso é um pouquinho de sorte de campeão, tá? Não esqueça de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. E voltamos amanhã para falar de Bills e Chiefs e de Lions e Bucks. Um abraço para vocês, até mais.